por estarmos na diversidade, olhando a cada um de nós e percebermos essas grandes diferenças, é que nós nos amamos. Se fôssemos todos iguais, na mesma estatura, na mesma cor, na mesma fisionomia do rosto, talvez caíssemos na mesmice de nos olharmos e de nos enxergarmos o tempo todo. Embora nós nos enxergamos nos olhos dos outros. E esta é a beleza, amados irmãos, por vivermos neste planeta Terra abençoado, por recebermos de Deus uma dádiva da nossa reencarnação. E quantas outras, né, meus amados? Não nos preocupamos quantas já passamos. Nós, primordialmente, nos preocupamos com essa, porque é a melhor, porque estamos mais conscientes, porque já aprendemos muito, porque já sofremos muito, porque passamos por cruzes pesadas que nós mesmos as construímos e nos queixávamos, vergávamos-nos ao peso dessa cruz que era por demais pesada, dizíamos, mas esquecíamos que ela era exatamente do nosso tamanho, da dimensão dos nossos ombros e na possibilidade de nós crescermos. O tema dessa tarde, amados irmãos, quando eu li o livro A Força Eterna do Amor, de Madre Teresa de Calcutá, via Robson Pinheiro, este maravilhoso livro, que fala exatamente num capítulo sobre o maior defeito, intitulado O Mau Humor. E eu mudei ao ler a primeira vez este capítulo, pelo maior defeito eu acrescentei o mau humor, segundo o Evangelho. E as pessoas estranham por que este tema mau humor atrelado ao Evangelho. E nós vamos caminhar gradativamente para adentrarmos a esta reflexão. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma referência e alguns comentários mais técnicos, mais científicos, mais aprofundados com relação ao mau humor de Joana d'Ângeles, no livro de Divaldo Franco, Amor, Imbatível Amor, que tem um capítulo que fala exatamente sobre esse mau humor. Eu quero abrir um parênteses. Quando eu cheguei a Curitiba pela primeira vez, nos anos 67, e logo nos anos seguintes, eu falava como gaúcho. E usava muito o mal, o alto, etc. E comecei a dar aula. E quando eu fazia ditado, aluno nenhum errava quando eu falava no alto da montanha. Eles escreviam certo. Quando eu dizia eu estou passando mal, eles também não erravam. Aí uma amiga muito querida falava, não, meu querido Silvino, você tem que falar mal, não é alto. E aí passei a falar, estou mal. E os ditados acabavam influindo, os alunos confundiam aquele mal e mal. Então existe um ensinamento muito prático, que a Sandrinha sabe muito bem, a diferença entre mal e o mal. Então, o que é mal, o contrário é bom. Então eu digo, eu sou mal. O contrário, eu afirmo, eu sou bom. Quando você diz, eu estou passando mal, o contrário, eu estou passando bem. Por isso que nós falamos mau humor, porque podemos transmudá-lo para bom humor. Mas nós, tantas vezes, estou falando muito alto, mas nós muitas vezes somos mal-humorados. Vamos trocar, somos mal-humorados. Vamos trocar por bem-humorado. Então é com L. Então já aprenderam uma lição na nossa língua portuguesa. Obrigado.
Continuando, após esse parênteses, então nós temos o mau humor, porque nós podemos convertê-lo em bom humor. Quem tem o mau humor deve se lembrar, como diz Joana d'Angelis, que a consciência da culpa íncita no nosso espírito, ou seja, que faz parte do nosso espírito, íncita que está dentro, a consciência da culpa íncita que faz parte do nosso espírito, impõe uma conduta mal-humorada. Sentimento de culpa, consciência de culpa. E observe que essa consciência de culpa nós trazemos o tempo todo. Qualquer coisa que fizermos, nós nos culpamos ou culpamos as outras pessoas. E isso vai nos denegrindo, vai nos colocando para baixo, vai nos fazendo com que vergamos, já não olhamos para o céu, olhamos para o chão, já não temos coragem de encarar os olhos das outras pessoas, e assim cada vez mais vamos aumentando essa culpa e consequentemente nos tornamos mais azedos, mais fechados, porque nos culpamos e achamos que ninguém gosta de nós, e achamos que as pessoas nos acusam o tempo todo. E nós vamos caminhar e ver que é interessante essa reflexão. No momento espírita, há uma citação que diz assim: a felicidade não depende do que acontece ao nosso derredor. A felicidade não depende do que acontece ao nosso derredor, e sim do que acontece dentro de nós. Então a felicidade, ela está em nós, quando nós realmente não a cobrimos de culpa, mas a cobrimos das bênçãos por estarmos vivos, por sermos abençoados, por despertarmos a cada dia, termos essas possibilidades, mas cheio de problemas, cheio de dificuldades. Aí você se pergunta, e quem não tem? Até aquele que vive na abastança fisicamente, na verdade, tem dinheiro, tem uma boa casa, tem fartura, pode viajar. Até a gente vê nos faces da vida as pessoas postando a viagem que fizeram. É bacana. Tudo isso é legal. As pessoas estão felizes. Mas tomara que voltem mais felizes, que voltem sem dívidas, que voltem menos cansados, como tantas vezes acontece. Querem férias a vida toda e cansam-se por terem férias tamanhas. E quando se apercebem que o trabalho, as mãos ocupadas, o agir em prol de si, em prol dos outros, nos abre e nos dá a possibilidade de vivermos melhor. Aí o que aparece de ruim, de problemas, de dificuldades, eu as enfrento. De que forma? Com coragem, com força, com fé, acreditando como eu acredito nas noites, como eu acredito nos dias, como eu acredito nas grandes tempestades, como eu acredito que logo depois abre o seu céu, vem um sol esplendente. Nós não acreditamos nisso? Só que nós, por gostarmos mais das tempestades, das nuvens escuras, vamos aos becos escuros, vamos aos bares escuros, apagamos todas as luzes, colocamos as luzes tricoscópicas, aí sei lá como é que faz essa coisa, giratórias, que fica naquela escuridão, bebemos, fumamos, nos divertimos e nos entristecemos cada vez mais. Vem depois o arrependimento e vem a culpa. Então é preciso que nós percebamos que o nosso espírito vive, espírito bem entendido, somos todos. Correto? Apenas que estamos na carne, na matéria. Então não temos mais medo de espírito. Correto? Então não se assuste mais. Quando você começar a enxergar, você só viu aquilo que era para ver mesmo. E ele está bonitinho. Então nós temos o corpo físico, o peri ao redor do nosso corpo, chamado perispírito, que nos marca, que nos modula, e é o perispírito que mostra do outro lado aquilo que nós até fomos aqui na Terra, correto? E o espírito, que é eterno, que é a nossa alma aqui na Terra, que é aquela que vive para a eternidade.
E por vivermos para a eternidade, temos essa possibilidade de crescermos, melhorarmos, aprendermos. Então o nosso espírito, nessa luta, nessas conquistas, nos acertos e desacertos, é que ele vai sentir, a pouco e pouco, que ele consegue fazer a autoconquista. E daí ele se sente melhor. O ser essencial é amor, no departamento que desperta para essa potencialidade divina que está dentro de nós. A centelha do amor, a centelha da luz, a centelha do bem. Está dentro de nós. Por isso que falamos, Deus está em nós, não lá no alto. Por isso nós já aprendemos e acreditamos, e a Madre Teresa, que foi freira, desencarnada, ela compreendeu, diz assim, puxa, não era bem esse céu, esse inferno. Agora estou vendo que o céu e o inferno eu construo o tempo todo dentro de mim. Por isso que o mau humor, dizemos, ele constrói essa negritude, essa escuridão. Que, como diz Joana d'Anjos, fala que eu vou me permitir ler. O mau humor, que resulta de distúrbios emocionais profundos ou superficiais, se instala de forma sutil, e passa a constituir uma expressão constante no comportamento do indivíduo. Então ele entra sorrateiramente, de uma forma muito sutil, quase imperceptível, e vai se instalando. E por se instalar de uma forma bem sutil, eu diria que, fazendo uma comparação, como a ferrugem. Já notaram? Que ninguém nota de início a ferrugem. Ela é um ponto, bem imperceptível. E o tempo vai passando e começa a aparecer. Só que quando aparece, ela já tomou conta de muita coisa do ferro. E aí, devemos tomar atitude rápida para banir essa ferrugem. Então, por isso que a consciência que desperta em nós faz nos perceber. Não, espere aí. Eu não preciso de mau humor. Eu não preciso de azedume. Eu não preciso de queixa. Eu posso ser bem. Eu posso estar feliz. Eu posso ser amor. Eu posso ser luz. E quando eu me posiciono desta forma, eu acendo esse sol que já está dentro de mim, faço com que ele saia. Então meus olhos brilham. Ai, fica com aquele olhar assim, que diz para outra pessoa, eu te amo. E mesmo não dizendo, os olhos vivificados por essa força interior, eles são tão poderosos, carregados de tanta luz, de tanto magnetismo, de tanto poder, que a gente muda as outras pessoas. E a gente diz assim, como é bom estar com você. E a gente sente aquele perfume da outra pessoa. Não é um perfume físico, é um perfume da alma, da bondade. E é o perfume dessa luz que você pode neutralizar. Mas ele pode ser transitório, esse mau humor, como pode ser crônico. Ele pode se instalar. Então a ferrugem que tomou conta, chega uma hora que você diz assim, é melhor jogar fora, vou gastar muito tempo, muito produto e não vai adiantar. Vou substituir aquela grade que eu descuidadamente não tratei e permiti que a ferrugem a corroesse e a destruísse. Diria da mesma forma que o humor, assim como tudo que é ruim dentro de nós, que se instala, é tão prejudicial, mas tão forte, que mais adiante, Joana d'Anjos, no livro chamado Receita de Paz, ela intitula um capítulozinho chamado Câncer Moral. E qual seria esse câncer? Obrigado pela resposta. Não ouvi ainda. O mau humor. Então ela diz que o mau humor é fator cancerígeno. Essa frase não é minha. O mau humor faz com que nossas células, ou aqueles soldadinhos bons de defesa, ou aqueles soldadinhos ruins, cresçam. É aquilo que dentro da doutrina a gente fala.
os dois inimigos internos, os dois lobos internos. Aquele que alimentamos é aquele que aparece, que cresce. Assim, se eu alimento o bem, a força, a luz, a alegria, o bom ânimo, a coragem, esse se sobressai. Por isso vocês estão entendendo que cada vez que eu alimento o mau humor, o azedume, as dificuldades dentro de mim, ele vai matando células do meu corpo. Confesso-lhes, tive câncer algumas vezes já. E todas as vezes que o câncer me acometeu, foi por invigilância. Foi por permitir que meu corpo se fraquejasse. Ou por problemas que não vêm ao caso, mas que eu aceitei. E não os trabalhei para que eles não matassem mais células do meu organismo. Então o câncer surge. E como debilitá-lo? Pela mesma força, pelo mesmo poder, fazendo com que as células sejam vitalizadas. E começa onde? E quando? Com um pensamento bom. Quando você diz, ai, que dor, o nosso amigo chegou doente. Não, ele chegou com um mal-estar, ele não estava doente. Porque ele não aceitou, buscou ajuda, foi lá, por favor, me socorram, amigos espirituais. Toma uma aguinha fluidificada, peça para outra pessoa energizar, fortalecer aquela água, peça para outra pessoa junto com você fazer uma oração, põe a sua mãozinha onde está doendo, faça um autopasse, uma autocura, transmude todas as células, começando pelo pensamento. Eu já fiz isso. Então, o que era câncer, que ia me destruir, eu substituí pelo sentido da vida, vou continuar, vou viver, vou ser feliz, vou trabalhar, vou canalizar. Então você vai fazendo o quê? Que as suas células se revitalizem cada oração que você fizer. É uma revitalização das nossas células. Que você vai limpando, neutralizando o que é negativo para tornar essas células cancerígenas sendo debeladas, expelidas no próprio corpo. Por isso que todo o nosso trabalho de crescimento moral, de crescimento espiritual, ele nunca começa de fora para dentro. Concordam? Ele sempre começa de dentro para fora. Ou seja, nos autocurando. Dizendo, agora deixo lá fora momentaneamente as minhas dificuldades, os meus problemas, vou prestar atenção, vou me concentrar, vou direcionar meu pensamento para a força do bem. Aí falam dos livros de autoajuda. Eu ouvia os alunos dizendo, professor, não venha com história de livro de autoajuda. Só que passado um tempo, eles dizem, nossa, professor, achei um texto tão interessante aqui, tão motivador, que me animava. Eu falava, ah, é? E você gostou? Nossa, isso me ajudou. Ó, me ajudou. E te ajudou porque, nossa, eu li, achei uma coisa interessante, quando eu li assim, o mau humor é fator cancerígeno que ora ataca uma larga faixa da sociedade que está apavorada, é uma exteriorização do egoísmo doentio. Por isso, é preciso que eu me revista de equilíbrio diante dos mal-humorados, diante dos violentos, diante daqueles que são maledicentes, diante daqueles que são enfermos, agressivos, porque são doentes da alma. Então isso é uma autoajuda, porque eu li, gostei, me conscientizei que as doenças da alma são íncitas, estão dentro de mim. E eu as curo pela oração, pelo pensamento bom, tomando água, eu energizando a minha água. Desde que eu levanto, vá lá para o filtro, vá lá onde você tem a água, tome água em jejum, antes de escovar os dentes. E vai lá no Santo Google e procure os benefícios da água em jejum. Depois
Você volta aqui e vai me dizer, nossa, que poderosa. Por isso que os mais antigos ficavam velhos no corpo, mas não tinham ruga. Porque a maquiagem das nossas mães, das nossas avós, era a força da água, era a força do trabalho, a força da fé, a força da oração. Não estou dizendo que hoje não tenha isso. Eu estou dizendo que nós somatizamos com isso a agressividade e aceitamos as agressividades que nos são jogadas. E por aceitar, nós nos curvamos, nós nos vergamos, nós nos prostramos. E é o câncer que toma conta de nós, meus amados irmãos. Por isso que o Evangelho, ele é uma lição de otimismo. Mas como eu provoquei com o título Mau humor segundo o Evangelho, então vamos ver o que Madre Teresa nos diz. Quanta gente mal-humorada, quanta gente mal-humorada. Eu não vou nem perguntar. Levante o braço quem alguma vez já teve mau humor. Ninguém teve. Não teve. Por quê? Por que não teve mau humor? Ah, porque é jovem, tá tudo bem, não tem preocupação nenhuma. Se jogarem, eu não estou nem aí, né, doutor? O problema é dos outros, eu não aceito. Aí eu me lembro do pato, do ganso, que joga um baldão de água, chacoalha, continua andando, bem. Eu me lembro do casalzinho de porcos espinhos que eu via quando era criança. Aí o pai falava assim, tome cuidado, não os provoque, segure os cachorros para que não os ataquem. E quando a gente via o porco espinho, a gente se encolhia todo e o pai, fique calmo, fique calmo, ele só vai passar. Não provoca. Era impressionante. E eu já vi casal de porcos espinhos se acasalando. Bonitinho. Agora eu pergunto, eu já perguntei isso lá na palestra no interior de Santa Catarina também. Como é que dois porcos espinhos se acasalam? Obrigado pela resposta. Primeiro, é provocativo isso, né? Primeiro, eles neutralizam a raiva. Eles não aceitam a provocação. Eles se acalmam. Quando os dois estão apaziguados, eles podem se aproximar. Porque os espinhos que ele lança, só ele os lança em forma de defesa. Ele não vai atacar. Ele vai se defender. Procura no Google. Olha um pouco o espinho. É lindo. E é lindo quando ele está calmo, sereno, os espinhos todos encolhidos, nos amedrontam, claro. Mas diante da nossa calma, da nossa tranquilidade, do nosso bom humor, da serenidade, da paciência, da compreensão, da tolerância, ele se acalma. Quantas vezes, dentro do nosso lar, a gente quer se abraçar, mas estamos agressivos. Jogamos palavras que ofendem, espinhos que ferem, magoamos. Mas isso é natural do ser humano. É o dia que aprende. É a nossa caminhada evolutiva. Vez por outra a gente explode. Depois dos 50 a gente começa a aprender mais. Depois dos 60 um pouquinho mais. Depois dos 70 um pouquinho mais. Depois dos 80 um pouquinho mais. Não tem mais depois dos 80. E a gente vai gradativamente aprendendo a segurar as nossas agressividades. Então, quanta gente mal-humorada. E principalmente com os cristãos. Como precisamos resgatar a alegria de servir, o sorriso e a felicidade. É ela dizendo, resgatar o sorriso, a alegria. Quantos cristãos se iludem pensando que seguir o Cristo é ser mal-humorado. Quanta gente católica, evangélica, espírita, acha que para trabalhar numa casa espírita, numa igreja, tem que ser sisu, sério, oi,
Oi, tudo bem? Não é assim, oi, tudo bem? O próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos fala. Em casa, são carregados de senho, truculentos, raivosos, falando do pai, raivoso, briguento. Lá fora é todo um docinho. Lá dentro um tirano, um déspota, está no Evangelho. Quanto lá fora, aparência de santidade. Então ela diz, não é bem assim. Para ser cristão, não precisa ser mal-humorado, não precisa ser azedo. Dentro de uma casa espírita, você pode sorrir. Claro, a gente tem código de conduta. Eu não posso gargalhar, não é verdade. Não posso fazer aquela agitação, porque é um trabalho. Mas eu mantenho o rosto gostoso. Pergunte para todos nós que momentaneamente temos a tarefa de sermos médiums lá do passe. Ai, quando a gente termina, a gente olha para aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, aquele sorriso, a pessoa vai dizer, ai, que gostoso. Mas gostoso por quê? Porque foi o médium que foi milagroso? Claro que não. Foi você que abriu o seu canal ao bem, ao amor, recebeu de Deus o alívio, as alegrias. Então você sorri, toma aquela água santificada, porque você acredita que a água está boa. Toda água que você abençoar, ela muda. As experiências científicas estão lá para comprovar. Agora ela fala um pouquinho de Jesus. Já repararam? Que Jesus amou com sua natural alegria e espontaneidade. Aí ela pergunta, onde o sorriso? Onde a alegria? Onde os cânticos de louvor, de gratidão, de comemoração à ressurreição? Ela já adentra um pouquinho da Páscoa. Então sábado é dia de malhar Judas, sábado é dia disso, aí passa 40 dias jejuando, mas não jejua fazendo a mudança. Tá? Deixa de comer carne, mas come, ingere outras coisas bem piores, porque Jesus que comeu um dia, nossa, não lavou as mãos, mas não é o que entra, mas o que sai. Então observem bem essa passagem, para começarmos a ver essa realidade que muda constantemente ao nosso derredor. Eu quero ler uma frase. Talvez tenhamos aprendido a valorizar bem mais o sofrimento, o Calvário, as dores da Via Crucis, ou seja, de Jesus carregando a cruz, do que a beleza da ressurreição. Então a gente esquece do dia da Páscoa. O dia da Páscoa é para comemorar, almoçar, comer, dar presente. Onde está escrito isso? Onde? Já aprendemos que nos anos de 1700 e pouco, os alemães trouxeram ao Brasil uma velha tradição de colocar na época da Páscoa os ovos. Porque antigamente eram os ovos de galinha e de pata, que enfeitavam e distribuíam. Depois começaram a substituir por ovos e passaram a fazer ovos de chocolate. Aí criaram aquela imagem do coelho, que é simbolizado pela fertilidade, para fazer frutificar. Então fizeram uma coisa mais material, mas esqueceram a ressurreição, esqueceram a alegria. Então na quinta-feira a gente vai falar. Quem sabe isso explica o mau humor tão comum entre os adeptos. Aí ela continua. E há aqueles que só conseguem ver o lado negativo, o lado sombrio, o lado pessimista, o lado derrotista. Ela diz mais. Apenas aqueles que se queixam, sem apresentar uma alternativa ou uma saída para aquilo que é objeto da sua lamentação, creio que essas pessoas protestariam até se ganhassem algum prêmio. São tão pessimistas, tão mal-humoradas, que se ganhasse algum prêmio, você não vai dizer, eu
eu não sei como é que eu vou carregar para casa isso aqui. Eu já vi colegas meus ganhando de prêmios um televisor enorme, uma bicicleta. Aí eu ouvi dele, nossa, como é que eu vou levar isso aqui para casa? Aí o outro disse assim, dá para mim que eu levo. É muito simples. Observe, o azedume ganhou um prêmio, foi sortudo, ganhou. E ainda assim se queixa. O pior é que a gente vê tudo isso. Aí ela continua, vejo, eu estou indo um pouquinho mais rápido, porque tem muita coisa. Vejo as pessoas mal-humoradas que sempre encontram um motivo, algo ou alguém que lhes sirvam de alvo para reclamações. Ah, mas pegou alguém. É hoje. Hoje eu jogo tudo aquilo que está dentro de mim. Hoje eu jogo. Lanço. Porque encontrou alguém a quem essa pessoa viu que seria possível descarregar. Aí você pergunta, e pega? Pega. Olho gordo, mal olhado, pega. Mas eu perguntei, mal olhado, olho gordo, pega? Pega. Pega quando você aceitar. Pega assim como resfriado, que você abre a porta da sua casa, lá fora tem um vento gelado, frio, e você sai de peito aberto, aí vem aquele vento. Pega resfriado na garganta, quando você sai de um salão, um dia muito frio, você abre a boca, escancara, vem o vento frio, você percebeu que você se fragilizou. Então tudo pega. Então por isso que as pessoas aprenderam, eu vou descarregar naquele que está mal. Isso é sério. O mal-humorado, ele descarrega sim. E como é que ele percebe? Quando ele vai passando. Que é um exemplo, alguns de vocês já são proletários, né? Andam de vez em quando de ônibus, não é verdade? Alguns conseguem ou só vão de carro. De carro é mais difícil. Mas se andarem alguma vez de ônibus, fique olhando na calçada. E você vai perceber que é um cenário maravilhoso. Eu sempre me inspirei para as palestras, naquele cenário que eu vejo. As pessoas, umas andam assim, alegres, falam, gesticulam, falam sozinhas, até riem. Outras andam de cabeça baixa, pensativa, mal-humorada. Parece que tomaram, quando saíram de casa, 3 ingredientes básicos que deixaram na véspera pronto. 1 litro de vinagre, 1 litro de... Oh, meu Deus. 1 litro de vinagre, 2 limões bem grandes e o saleiro do lado. Aí, espreme os 2 limões de manhã, põe num copo, mais 2 colheradas de sal e completa com vinagre. E aí toma e sai para o mundo. Este é o mal-humorado. Este é o perigo. Então quando você vê aquelas pessoas andando cabisbaixas, mal-humoradas e tristes, o sujeito que está lá dentro, está a fim de jogar, ele lança com um olhar para esse pobre coitado, essa pobre coitada da irmã, que anda qual? Res, qual boizinho, qual vaquinha, de cabeça baixa, indo para o matador. E eles lançam. E pega. E aí você sente uma energia negativa, uma coisa ruim, como quando você entra num ambiente, você diz, nossa, credo, que coisa ruim. Mas neutralize isso, meu querido. Eleve o pensamento a Deus. Faça um Pai Nosso. Envolva com a sua aura de amor, de luz, daquele ambiente. Você vai ver que isso passa rapidinho. Remédio maravilhoso. Agora, eu confesso que eu já li muito. Estudei os evangelhos, mas nunca tinha havido uma reflexão assim. Quando em minhas reflexões, diz Madre Teresa, analiso os escritos do evangelho, deparo com a personalidade austera, fechada, de João Batista. Sempre sério, reclamando do poder de César, da política da época e estranhando a postura de Jesus. Isso é verdade. Ele era um reclamão contumaz.
E ela termina: o pregador do deserto parecia sucumbir, sendo conhecido nas páginas do Evangelho como dos mais mal-humorados personagens ali registrados. Só que ele não compreendia. Ele se inclinava diante do Cristo, ele abriu caminhos para o Cristo, ele fez tanto bem, fez tanto amor. E por ter tanto amor, ele se indignava, mas aceitava esse mau humor. E isso parece que contagiou, conta-nos as Escrituras, que um dia, amando de João Batista, 2 de seus discípulos foram perguntar a Jesus, talvez num acesso de mau humor. Observem a pergunta que os 2 discípulos de João fizeram para Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Estavam azedos, hein? És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? O que o Cristo fez? Mas deve ter dado um sorriso tão bonito, tão agradável, que a madre diz assim: talvez não concebesse um Messias, uma mensagem tão cheia de alegria, uma boa nova, recheada de amor e recheada de felicidade. E por isso que quando agimos como Batista, João Batista, azedos, mal-humorados, nós estamos preocupados com as coisas do bem. Estamos preocupados em abrir caminhos para os outros, assim como João Batista abriu caminhos para o Cristo e até foi decapitado. Não é verdade? E até foi decapitado em nome do próprio Cristo. Então observe que ele disse: eu não sou digno, mas enfim, vamos aprender a ver o lado bom. De forma bem contrária de João Batista, aparece um Messias diferente. Um Jesus alegre, um Jesus jovial, envolvido com o povo e jamais preocupado com o fogo do inferno ou com aquela pregação de religiosidade. Aliás, o nosso Senhor era tudo, diz Madre Teresa, menos religioso ou fanático. Jesus era tudo, menos religioso ou fanático, o que por si só contribui para eliminar o mau humor das suas características pessoais. Hoje, muitos dos que vivem e seguem o Cristo estampam rabugice nas suas atitudes. Todo mundo sabe o que é ser rabugento, mal-humorado, azedo. Então acha que trabalhar para o Cristo, fazer a mensagem do Cristo ser propalada, difundida pelo nosso exemplo, para nossas mudanças, é andar carrancudo, rabugento e falar mal. Não, pelo contrário. Agora, todos nós conhecemos a vida de Madre Teresa, que largou o hábito, que deixou de ser freira e foi a Roma. Levou 2 anos para ela conseguir a autorização para ela se libertar. Ela falou: não, eu quero viver o Cristo, eu quero trabalhar na sombra, na escuridão. Por isso ela diz: talvez me reconheçam lá, não por ser luz, mas por ser escuridão. Porque no meio da sombra, da escuridão, da pobreza, das doenças, é que ela viveu o Cristo. Ali ela realmente foi a religiosa, que antes ela acreditava em céu, em inferno, em dogmas, em ritos, que tinha que fazer assim, que tinha que seguir assim. Não, ela se libertou. E no meio deles, ela diz: durante meu ministério junto aos pobres nos arredores de Calcutá, o nosso irmão que levantou aqui, o Silvio, ele está morando na Índia. Eu ia até falar dele, ele foi para o tratamento. Depois ele retorna. Então ela abandonou, foi para Calcutá.
e outros recantos obscuros do mundo, presenciei pessoas realmente pobres e sem nenhuma instrução, nenhuma esperança de melhora na sua condição social, mas viviam a cantar, a sorrir, com os olhos brilhando de alegria, uma alegria que era sobremodo contagiante. Aí você pergunta, como que eu posso rir se eu estou doente, faminto, maltrapilho, roto, jogado numa sarjeta? Vamos adiante. Aí ela diz, cantar com os que cantam, e às vezes, sem motivo aparente ou ostensivo, apenas como forma de externar a gratidão a Deus, à vida e ao mundo, esta ela chama de roteiro da sabedoria. Cantar, sem motivo aparente, sorrir, agradecer a Deus pela vida, pelo mundo, pelas oportunidades. E esta é a sabedoria. Incontáveis vezes vi lavadeiras em modo lastimável. No entanto, elas cantavam. Vamos adiante. Esboçavam um sorriso no rosto. Em outras tantas oportunidades, junto a mendigos, enfermos e pessoas desiludidas devido ao câncer e à AIDS, eu os vi arrancar de dentro de si, arrancar de dentro do seu espírito uma força que jamais veria em seus corpos, para então surpreenderem-me a sorrir e a entoar canções. Isso é de arrepiar. Corpos esfacelados pelo câncer e pela AIDS. No entanto, eles sorriam. Agora, meus irmãos, eu vou pedir para o Cristo que faça um trinado para vocês ouvirem um relato da Madre Teresa. Recordo-me de determinada pessoa a qual eu me abraçava chorando, pois não via mais como auxiliá-la. De repente, vejo-a esboçar o que mais parecia uma careta, devido à magreza extrema, devido à falta de alimento. Enquanto me comovia em silêncio, ela começa a cantar. Cesso prontamente meu pranto, minhas lágrimas, e lhe pergunto, por que exibia aquele arremedo de sorriso? O porquê da música? Nesse instante, erguendo penosamente a mão e apontando em direção ao céu, aquele homem me diz, o pôr do sol, irmã, veja como é lindo. O pôr do sol, irmã, veja como é lindo. Jamais contemplei outro entardecer tão bonito em minha vida e em minha existência. Enxuguei minhas lágrimas nas vestes rotas e mal cheirosas que ele trajava e ergui meus olhos aos céus de Calcutá. Abençoei aquele momento de alegria natural, aquele momento de intensa e verdadeira alegria. Quando voltei os olhos em direção, ele havia morrido em meus braços, deixando o ar impregnado de uma melodia indiana que jamais esquecerei. Ele foi um dos que encontrei de braços abertos e sorriso amplo nos lábios, tão logo me vi fora do corpo. Enxugar as lágrimas nas vestes rotas e mal cheirosas que ele trajava. Quem de nós, amados irmãos, teríamos essa mesma coragem? Ou tiraríamos do bolso um lenço limpo para enxugar
lágrimas do nosso rosto. Não. Ela percebeu que o compartilhar com aquele irmão das suas vestes rotas e mal cheirosas era o momento derradeiro que ele a deixava para galgar aquele degrau tão alto. Ou vocês acham que Madre Teresa, como Chico Xavier, ao desencarnarem, ficaram tanto tempo nos umbrais da vida, nessas sintonias rotas, mal cheirosas dos nossos comportamentos? Eles volitam. Eles vão para a luz porque são luz. E quem que ela encontrou de braços abertos ou recebendo? Senão aquele que lhe dizia: irmã, veja que coisa mais linda, veja o pôr do sol. Quantas vezes olhamos para um pôr do sol? Todo dia eu vejo um pôr do sol. Já fotografei, já postei, é tudo igual. Mas você não percebe que a cada dia há nuances diferentes, há tonalidades diferentes, a natureza está diferente, embora esteja no mesmo local. Como as pessoas são diferentes, em lugares diferentes, por estarem com você, são outras pessoas. Você que as alegra, você que as consola, você que recebe delas o lenitivo do conforto, quando deveria ser ela. Ela simplesmente estendeu-lhe os braços. Ela foi irmã, foi solidária, foi amiga. Não era um pobre coitado, era um anjo de luz, vivendo a roupagem rota da miséria, da pobreza, do câncer, da AIDS, sei lá, do que? Faminto, estropiado. E nós já não passamos por isso? Esquecemos-nos de que hoje nascemos num lar que nos foi destinado exatamente por ser aquele lar que nos era devido. Tive sorte, nasci num lar cristão, num lar maravilhoso, onde vicejava o amor, a concórdia, a bondade, a luz. E quantas vezes já nasci num lar destroçado pela malquerença, pelo mau humor, pela raiva, pelos zumbidos da raiva que explodiu, é que eu não compreendi. Que são exatamente estas criaturas que eu me abaixo, como Cristo se abaixava para fazer um lodo e passar no olho do pobre irmão, cegado fisicamente, e lhe dizia: irmão, lave-te, abra seus olhos. Senhor, eu estou enxergando, eu estou vendo. Quantas vezes este mesmo lodo que nos chafurda, que nos mergulha na lama da nossa podridão moral, porque não aprendemos a trabalhar essa moralidade, essa ética. Não aprendemos a trabalhar a alegria, o amor, a luz que temos já esculpido dentro de nós. Está guardado. É só tirar. É tirar o véu. Mas cobrimos tudo com véu de verniz aparente. Que qualquer coisa de tempestade, de sol, o mesmo verniz se desbota e aparece o que está por baixo. A nossa podridão. Quantas vezes ela continua dizendo: procure imaginar meios de resgatar alegria em nossos encontros. Quantas vezes procuro meios de resgatar alegria em nossos encontros. Eu já vi gente mal-humorada em dia de festa. Queridos, você se pergunta, mas está numa festa. Será que Jesus entrou nas bodas de Canaã mal-humorado, mal-azedo? Ou lá não estava no meio também bebendo e comendo? Você não acredita nisso, né? Madre Teresa diz: Jesus, será que eu leio? Foi até mesmo considerado comilão e beberrão. Não, blasfemou contra o Cristo. Claro que não, ele foi humano. Esse lado humano dele, ele foi para a boda de Canaã. Senhor, faltando vinho.
está faltando vinho. Foi o primeiro magnetismo que ele fez, está lá. Foi o primeiro, transformou água em vinho, satisfez para que todos tomassem. Pobres noivos, na verdade, pais dos noivos, estavam lá numa festa, uma celebração, de repente faltou vinho. Não tinha cerveja, faltou vinho. E Jesus, então, também com eles festejou. Aí Madre Teresa diz, procura imaginar meios de resgatar a alegria em nossos encontros, enfatizar os aspectos felizes, alegres, bem-humorados da vida, e não os mal-humorados. Podemos e devemos ressaltar esse aspecto da pregação de nosso Senhor, educando os cristãos a verem a ressurreição ao invés de verem a morte. Eu vou falar quinta-feira sobre isso. Parar de ver a morte e ver a ressurreição. Parar de ver que Jesus não morreu para nos salvar. Jesus viveu para nos salvar. Chico Xavier. A ver a cura e a libertação, ao invés de ver a lepra, a doença. Fazer a qualidade do bem predominar sobre a quantidade do que chamamos de mal. E para concluir, meus amados, vou pedir ao Cris mais um pouquinho. Observe como é que ela conclui este capítulo sobre o mau humor. Para que vocês levem para os lares, aonde forem, onde estiverem, levem a centelha de luz, quando ela nos diz, acredito a toda a prova, que o bom humor começa nos conceitos que desenvolvemos a respeito da vida, a respeito de nós mesmos. A partir desses conceitos, podemos reeducar nossas mentes a viver com qualidade, a viver com humor, com mais alegria, percebendo o lado bom de cada coisa, de cada pessoa. Todos trazemos algo de bom em nosso íntimo, mesmo aqueles que temos na conta de opressores. Todos produzimos algo passível de ser elogiado, estimulado, incentivado. Todos produzimos algo de passível de ser elogiado, estimulado, incentivado. Há sempre um perfume escondido, um lírio no pântano, uma beleza disfarçada. Amados, que o Pai Criador, na sua bondade, na sua infinita